Boa noite a todos novamente. Estamos começando a aula do Estatuto da Criança e Adolescente e matérias e outras legislações, enfim, atinentes à infância e juventude. A gente vai começar tratando do assunto do caso da criança Marielle Wilson. Alguém poderia me resumir aquele vídeo que foi passado, qual que foi a situação? Alguém poderia se voluntariar e resumir esse vídeo? Manuela, por favor. Manuela tá sem som. Estão me ouvindo? Agora sim. Então, ali no vídeo fala sobre a criança, né, a Mary Ellen, que ela tinha 10 anos, e ela foi filha única de um casal. O pai foi morto na Segunda Guerra Mundial, pelo que entendi, e a mãe, devido às dificuldades, terminou colocando ela no orfanato. E depois ela foi adotada por um casal, cujo o pai dizia que era o pai biológico dela, né, sem muitos documentos, foi meio registrada, meio adotada, assim, sem muitas formalidades. E depois que ele morreu, a mãe casou com outro homem. E por conta de, sei lá, talvez problemas psicológicos dela mesma, ela começou a maltratar a menina, né? E eram muitos tipos de maus tratos, gritos, batia na menina com aquelas, sei como chama, umas cordas, né, de trançadas, e batia nela com todo tipo com tesoura. A menina era toda machucada, dos pés até a cabeça, até que de tanto ela era trancada às vezes dentro de um guarda-roupa, né? E de tanto ela chorar e gritar por vezes até por 15 minutos, os vizinhos começaram a se unir, se juntar para ver o que poderia ser feito com aquela criança. Até que uma pessoa específica se fingiu de cuidadora de uma das pessoas ali do apartamento e viu a menina, né, naquele estado deplorável, com as roupas sujas, magra e muito maltratada fisicamente, abusada fisicamente. Até que ela conheceu outras pessoas que puderam ajudar, um advogado e uma pessoa que havia criado uma associação de proteção aos animais, porque naquela época não existia ainda um órgão específico de proteção às crianças, né? Órgão e nenhuma legislação específica, né? Nenhuma, exatamente. Até que até que com a ajuda desse homem, eles conseguiram tirar a menina, né, daquela situação e colocar ela em juízo. E ela descreveu tudo que ela passava. Mais ou Perfeito. menos isso. Não, resumiu magistralmente aí, ó. Chegou no ponto-chave, a inexistência, até aquele momento, de instrumentos de proteção à criança. A criança, adolescente, até aqueles momentos, eram vistos como sequer objetos de proteção. Hoje em dia falamos que são sujeitos de proteção, sujeitos protegidos, mas sequer objeto de proteção. Então, nós estávamos tratando da fase da absoluta indiferença com a relação às crianças e adolescentes. Então, seja do viés protetivo, seja do viés punitivo, não havia uma legislação específica ali nos Estados Unidos, tanto é que tiveram que se valer para ver, saltou aos olhos aquela situação que era submetida àquela criança, que né, clamava-se por uma justiça que não tinha uma legislação, mas então se deu um jeito, né, se recorreu à legislação de proteção aos animais, olha só, da Associação de Proteção aos Animais, para tutelar o direito da criança. Isso gerou uma reflexão, né? No Brasil, já nesse momento, a gente já tinha, e daí nós chamamos também uma fase, então a primeira fase é absoluta indiferença. Depois, nós temos a fase da mera imputação criminal. Então, se no primeiro momento não há qualquer legislação,
pelo menos no Brasil, a partir das ordenações portuguesas lá, que ali por volta do início do século XIX, 1800 acho que 30, se não me engano, temos não, anteriormente até a independência do Brasil, temos as ordenações que passam a punir as crianças, então um viés corretivo, né? Ela passa a ser objeto de tutela e de sanção, não uma tutela protetiva, mas objeto de sanção, as crianças de 7 a 14 anos. Após essa fase, isso, a fase imperial, muito bem colocado ali, Lilia. Então, Brasil colônia, nós temos absoluta indiferença. É que o tempo ali, o caso Mary Ellen, por exemplo, é posterior, mas aí é o direito norte-americano, que é ali no final de 1800. Então, vamos pelo direito brasileiro para a gente ter E essa diferença, muito pouco provavelmente, vai ser cobrada na primeira fase. Já é um conhecimento para a gente entender a lógica da proteção à criança e adolescente no Brasil, e pode sim ser objeto da segunda fase. Isso, daí nós temos, aí o que acontece? Nós temos primeiro o Código de Melo Matos, que vem ali na década de 30, ou 1927, melhor dizendo, e depois nós temos o Código de Menores, de 1979. A doutrina da situação irregular, ela já vê o menor como um objeto de proteção. Então, não é uma absoluta indiferença. Só que ele só é lembrado quando dá problema. O menor, e o menor não é o termo mais adequado. Sempre que for em prova oral, é criança e adolescente. Porque o termo menor faz alusão ao Código de Menores de 1979. E nós vamos aqui entender o porquê que hoje nós chegamos na doutrina da proteção integral, que é pós-Constituição de 88, com a ratificação do Brasil também da Convenção das Nações Unidas dos Direitos da Criança. Então, hoje nós estamos na doutrina da proteção integral. Então, a gente põe nessa linha do tempo. Vamos fazer uma linha do tempo. Então, a gente coloca ali, só para lembrar bem. No lado esquerdo ali, começa absoluta indiferença. Aí, passa um tempinho, mera imputação infracional. Passa um tempinho, situação irregular. E chega no último ponto, que é onde nós estamos, que é o da proteção integral. O que entra em voga, o que é essa passagem dessa situação irregular para a proteção integral? É isso que tem mais chance de ser cobrado em prova. A situação irregular, ela vai entender que o Estado vai ter que intervir quando a criança estiver numa situação chamada irregular. Seja porque ele está praticando um delito, ou seja porque ele foi abandonado, está numa situação de vulnerabilidade. No primeiro momento, e daí a gente tem que pegar essa situação irregular e lembrar que quem fazia o controle, lembra dos orfanatos, as instituições que abrigavam as crianças, era mais foco da União. Era distante de resolver o problema. Era só um jeito de deixar a criança ali, tentar resolver, dava um poder maior para os pais. Só que com a proteção integral, passou a ter uma atuação em rede. Hoje em dia a gente vê o conselho tutelar, a gente vê o local da criança para execução de medidas socioeducativas. E por que isso acontece? Isso acontece porque com a edição da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227,
e eu queria que alguém aqui, porque a gente, toda a base de todas as disciplinas que nós vamos estudar é a Constituição, né? O Legislativo resolveu inventar. Não. A Constituição se irradia por todo o ordenamento jurídico, e ela que dá base e fundamento para os objetos de tutela. Alguém pode fazer o favor de ler para mim o artigo 227 da Constituição? É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o Aí, adolescente. parou, ó. Então vamos lá. É dever da família, da sociedade e do Estado. Ou seja, é um dever em conjunto. E isso aqui a gente vai lembrar também lá para a educação. A gente vai, vou voltar aqui para a questão do homeschooling, que tem um julgado importante do STF a respeito. E a gente vai bater nessa tecla. Então, não é só pai, não é só Estado. A criança vai ser moldada, por ser uma peculiar pessoa em desenvolvimento, vai ser moldada em conjunto pelo Estado, família e sociedade. Pode continuar, desculpa, interrupção. Com absoluta prioridade, o direito à Então, vida... parou, vamos lá. Esse aqui, vocês, se puder grifar, se for um vadimécum grifável, já marque aqui. Absoluta prioridade. Esse é um dos pilares da nossa disciplina. Pode continuar. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso. Parágrafo 1º. Pode continuar? Pode continuar, porque é a sequência. Parágrafo 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos. Inciso 1. Aplicação de percentual de recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. Aí. O que a gente pode ver? Ali no artigo 227, o rol de direitos que está ali, a quantidade de direitos que está ali, mostra que a proteção é uma proteção parcial à criança ou uma proteção integral? A proteção integral. Integral. Isso vai estar repetido no ECA, mas só para a gente ter uma ideia. Então, vai proteger não apenas na situação irregular. Aí que é a diferença que tem que entender, a diferença do trânsito situação irregular. Código de menores. Ali era só quando ela dava problema. Aqui não é. Constituição de 88, ela quer prevenir esses problemas. Aquilo lá, o problema é o fim da linha. Para chegar lá, faltou direito à saúde, à alimentação, à vulnerabilidade. Então, a proteção é desde o começo, não é só quando a criança dá problema. O Estado tem que estar junto ali com a família, sempre. Por isso que é integral, não é parcial, irregular. Não, a proteção tem que ser total. E tanto é que ele repete no parágrafo 1º ali, assistência também integral à saúde da criança admitida. E um outro princípio da prioridade, e a absoluta prioridade se repete também na aplicação, não só no atendimento de uma criança quando chega no hospital, mas na aplicação de recursos. O que diz o inciso 1º de novo? Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil. Tá, pode continuar. Parágrafo 2º. Parágrafo 2º, plural inciso 2? Isso. Não, pode, perdão, inciso 2, depois do parágrafo 2º. Inciso 2. Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante treinamento para o trabalho e a convivência e facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Parágrafo 2º. E todas as formas de discriminação. Aqui tá bom. Então, a gente tem que lembrar, esse artigo aqui, no final dele, ele vai estar falando de idoso. O artigo não, vai o artigo 228, esse capítulo aqui vai estar falando de idoso. Quer dizer, entrelaçam-se aquele microsistema da tutela coletiva e também dos direitos especialmente protegidos se entrelaçam. Então, a criança com deficiência, ela é protegida tanto pelo Estatuto da Deficiência, pela Constituição, obviamente, mas também pelo Estatuto da Deficiência, também como pelo ECA. Então, às vezes é uma pessoa duplamente protegida.
Então, eles se entrelaçam, há uma interdisciplinaridade nessa forma de proteção. Enfim, da Constituição a gente vê que tem um forte arcabouço normativo que protege a criança e adolescente, e a Constituição Federal então, inaugura essa proteção integral. Nós temos que lembrar dos 3 pilares do ECA: proteção integral, prioridade absoluta e o superior ou melhor interesse da criança. E além da condição de pessoa peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, para isso, a gente já pegou o arcabouço constitucional. Ficou alguma dúvida? Não? Então, a gente agora vai para o dito cujo ali. Vamos abrir o ECA. Uma outra pessoa que pudesse ler para a gente continuar. Lei 8069, de 1990. Eu leio. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Ponto. Aí, ó, proteção integral. Esse é o ponto-chave, é um dos pilares da proteção à criança e adolescente. Agora nós vamos para o artigo 2º, e daí a gente vai tratar um pouco de uma decorebinha, mas que a gente tem que saber. Quem pode continuar? Artigo 2. Considera-se criança para os efeitos desta lei pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquele entre 12 e 18 anos de idade. Tá. Parágrafo único. Uhum. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Beleza, paramos aqui. Tá. Alguém sabe de algum outro estatuto que trata da idade, do que se considera criança? Sim, o da ONU, ele considera até 18 anos, né? Então, leia pra gente o artigo, vamos ver se você consegue achar aí. Ah, eu não tenho, eu vou procurar. Eu vou ler para você, então. O artigo 1º já, da convenção. Porque, então, a gente tem que entender. Então, o mandamento que a gente tem que dar eficácia àquela norma constitucional do artigo 227. Além disso, em 1989, chega e o Brasil ratifica em 1990 o Tratado da Convenção Internacional de Direito da Criança, que destaque-se, ele está no nosso edital, acho que no comecinho ali, deixa eu achar, normas internacionais, normativa internacional voltada à criança e adolescente. Então, é o primeiro ponto. Então, nós vamos ter que ler o quê? Que é importante. A Convenção sobre os Direitos da Criança, que você pode achar ali no próprio site da Unicef, diz aqui, ó, instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 196 países. O Brasil também assinou o protocolo facultativo. Aí depois, a parte de tratado, tem uma aula especial para explicar o que quem que pode denunciar, o que é o protocolo facultativo, enfim. Mas pelo menos ler a literalidade dessa convenção é de suma importância. A Convenção sobre os Direitos da Criança, que é o topo do ordenamento jurídico internacional, aí tem as regras também, a regra de Beijing e as regras de Riad, que também serão objeto de uma outra aula. Então, a gente pode fazer uma aula específica para os tratados internacionais. Só que, importante lembrar que se cair na convenção da ONU, criança até 18 anos. Para o ECA, até 12 anos incompletos, criança. De 12 a 18, adolescente. E 21 anos é uma situação especial. Isso a gente vai ver, por exemplo, na aplicação da medida socioeducativa, que não é, 18 anos acabou. Não. Pode ir até os 21 anos. Cometeu o ato infracional com menos de 18, se não é crime, com mais de 18 é crime. Mas a sanção, ela pode ser aplicada até os 21 anos. Tá, que mais que nós precisamos? Já vamos continuar a leitura. O que nós precisamos falar?
idades. Se quiserem já fazer um tópico aí no caderno, a obrigação, a educação obrigatória, é de que idade a que idade? Quem sabe responder? Manuela está com a mão levantada primeiro, desculpa. Manuela, quer falar alguma coisa? Não, foi sem querer. Ah. Alguém saberia me dizer onde está e qual a idade da educação obrigatória? Eu lembro que é dos 4 aos 17. Agora eu não lembro se está na Constituição, se está no ECA, deixa eu ver. Dos 4 aos LDB. 17. LDB, é isso? LDB. Lei de Também Direitos está no e nosso Valores. edital. Então é só puxei o gancho por causa da idade. Então já vão anotando, ó. E então LINDB, 4 a 17 anos. Eu LDB. fujo um pouco a regra aqui, pessoal, porque eu há 1 ano e meio estava no lugar de vocês aí, então eu tenho a minha visão do concurseiro ainda de botar regrinha, macete, talvez isso incomode, mas eu acho que facilita o estudo. Ara. Oi? Nada, professor. Foi mal aqui, falei alto, deixa eu desligar. E a educação infantil, até quantos anos? Infantil é o ensino fundamental? Tá, Isso. tem que até os 14, 6 aos 14? 7 aos 14, e tem os 5 anos. 5 anos. Artigo 4º vamos abrir a LINDB lá no artigo 4º, quem puder já grifa no Vademecum, porque isso aí é típico de primeira fase, cobrar idade, eu já eles confundem, colocam lá educação básica obrigatória dos 4 aos 17. Tem que abrir o artigo, esse artigo 4º é importante, decorar isso tudo aí, você tem que decorar, não tem jeito. Quem pode ler o artigo 4º da LINDB? Da LINDB, o senhor diz da lei de Da diretrizes LDB, de educação, perdão, né? da Lei de Diretrizes e LINDB. Pô, desculpa, pessoal. Da Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9394. Deixa eu ler aqui. Artigo 4º. É dever do Estado com educação escolar pública. Desculpa. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizado da seguinte forma: a linha A, pré-escolar; B, ensino fundamental; e C, ensino médio. 2. 2. Educação infantil gratuita às crianças até 5 anos de idade. 3. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Pronto. Ó, esse é um ponto importante. Qual que é a última o preferencialmente na rede regular de ensino? Olha, sempre que falar, e agora eu vou fazer interdisciplinariedade aqui, sempre que falar de pessoa com deficiência, a ideia é inclusão. Sempre que falar, turma, professor separado, mesmo que pareça ser uma coisa boa, ele vai ter um professor só para ele. Não, a ideia é inclusão. Sempre que perguntar pessoa com deficiência em prova, eu já caí várias vezes, às vezes parece, pô, a saída que acharam aqui é melhor. Não, tem que estar preferencialmente integrado. A ideia do Estatuto da Pessoa com Deficiência é a integração. Fique bem frisado isso, que essas vocês nunca mais erram em prova. Se alguém errou, né? Não sei. Mas, enfim. Então, vamos lá. Agora, voltando pro Estatuto. Então, temos aqui ONU, 18 anos. ECA, 12, até 12 criança. 12 a 18, adulto. É adolescente. Educação básica obrigatória, 4 a 17.
Educação infantil até os 5 anos. Alguém se recorda como é que é feita a distribuição dessas os entes federativos que vão ser responsáveis por essas educações, prioritariamente? Então, funciona assim. Infelizmente, a gente vive naquela reserva do possível. Então, não tem como todos os entes darem todas as... Tem que distribuir as atribuições, né? A educação vai se implementando de forma progressiva. E o que está previsto na Lei de Diretrizes de Base de Educação é o seguinte, por exemplo, você veja, a educação mais básica que tem, que é a educação infantil, gratuita até os 5 anos de idade. Isso qualquer pessoa tem o direito de exigir. Por isso que é um direito subjetivo que se fala. Então, se não tiver, o meu município não me fornecer, eu posso entrar na justiça que vai ser me dado isso. Diferente, por exemplo, de uma pós-graduação ou do ensino superior, que não tem vaga para todo mundo. Então, aí você tem um vestibular, todo mundo naquela cidade resolveu fazer medicina. Não vai ter vaga para todo mundo. Agora, para a creche, e para essa educação infantil até os 5 anos, é obrigatório. Assim como é obrigatório o ensino fundamental, é obrigação do Estado, nós podemos exigir, entrar com uma ação contra o Estado exigindo, ou até mesmo responsabilizar os pais por não estar levando. E o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz todas as soluções. Ele traz, por exemplo, medidas de proteção para a criança ou medidas para os pais. Ele traz medidas protetivas quando a criança está se colocando está numa situação de vulnerabilidade e traz medidas socioeducativas quando ela pratica um ato infracional. Então a gente vai ter que entender, repetir, frisar essa diferença. Alguém pode ler o artigo 2º do ECA para mim, por favor? Considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até Perdão. 12 anos. Artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei. Parou. O que falou? Qual a palavra-chave que falou de novo? Proteção integral. Proteção integral. Assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. Então, quando ali todos os direitos estão aplicáveis às crianças e aos adolescentes. Se a lei chega ali, tem direito tal, mas não prevê, não, é tão aberto, é tão garantidora dos direitos que tudo que você pensar em direito vai ser aplicável à criança e adolescente com absoluta prioridade. Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes sem discriminação de nascimento, situação, familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. Perfeito. O artigo 4º, o que ele fala? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, Outro pilar aí, vamos lá. A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. E o que compreende essa garantia de prioridade? A linha A, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. A linha B, procedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública. A linha C, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas.
A linha D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da infância e a juventude. Perfeito. Então, aquilo que a gente já tinha falado, está aqui de forma explícita. Ó, primazia de proteção e socorro, precedência de atendimento e preferência na formulação e execução das políticas sociais públicas, bem como a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas. Então, é o outro pilar, absoluta prioridade. Lembrar que seja para ser atendida, seja para que as políticas sociais sejam executadas ou a destinação de recursos. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Na interpretação dessa lei, levar-se ao encontro os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais coletivos, e aqui o outro pilar, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Isso que justifica também você não aplica, por exemplo, uma pena que se aplica para um adulto, para uma criança, que no caso é uma medida socioeducativa, tem um caráter pedagógico. Então você tem que levar que é uma pessoa que está em formação ali. E isso seguindo as normativas internacionais que o Brasil é signatário e se compromete. Dessa primeira parte, ficou alguma dúvida? Alguém quer entender algum ponto? Porque tudo que a gente vai falar aqui vai estar expresso no... Diga, Eliane. Professor, eu acho importante pontuar aqui uma coisa que eu sempre tinha dúvida e daí fui pesquisar. Quando estiver em confronto a prioridade do ECA com a prioridade do Estatuto do Idoso, eu tenho anotado aqui que ambos os diplomas estabelecem absoluta prioridade nas situações mencionadas, e que prevalece na doutrina que a solução deve se dar perante a análise do caso concreto. No plano teórico e abstrato, importa destacar que a prioridade dos infantes encontra sede constitucional, portanto, hierarquicamente superior à dos idosos. Isso já era ventilado no nosso último concurso e eu ia falar até mais para frente essa questão do conflito entre ambos, mas é bem isso, uma está prevista na Constituição, né, também está prevista no Estatuto, daí prevalece até, eu não sei nem se está prevalecendo a doutrina que você falou do caso concreto, é que quem milita para o ECA diz que é porque está na Constituição que é prioridade, né? Mas a gente sempre, quando tem conflitos de direitos fundamentais, a gente tem que levar em conta também o princípio da proporcionalidade como regra geral. Eu não tenho aqui quem milita contra, a favor, nem qual prevalece, só que o destaque é que os direitos previstos do ECA, né, da criança e adolescente, são previstos constitucionalmente, essa proteção. Isso, daí não seria tanto o caso concreto, seria a hierarquia legal, né? Mas, enfim, também, como regra, também numa exceção, se tiver, e não tem que estar em igualdade de condições, né? Não é um idoso que chegou lá correndo risco de vida, risco de morte, melhor dizendo, no hospital, a criança tem uma consulta eletiva agendada, não é... Tem que levar em conta o caso concreto e a peculiaridade do caso, né? Mas muito bem pontuado, agradeço, Liane. Já pode ser nossa líder do grupo da infância aí, do grupo de estudos. Antônio, pode falar. No que diz respeito ao que a Eliane, né, o nome dela, Eliane, a colega falou, então, na hipótese de um não digo um confronto, mas, digamos aí, uma colisão entre esses dois, para mim, ao meu ver, no meu singelo ponto de vista,
o direito da criança e do adolescente, então, eles, nessa ideia de ponderação, ele se sobressai até por conta do que o senhor pontuou aí, dessa prevalência, do fato de constar da nossa carta, da nossa Constituição. Seria mais ou menos nesse sentido? Até o também muda, mas da época que eu tinha estudado para o concurso anterior, é que a professora da época falava que estava previsto expressamente na Constituição. Tem direitos constitucionais implícitos, como o próprio poder de investigação do Ministério Público, por exemplo, mas por estar expressamente na Constituição a absoluta prioridade, a prioridade absoluta do idoso estaria prevista no Estatuto do Idoso, assim como a da criança também está no ECA, mas por na Constituição a absoluta está apenas a da criança, haveria essa prevalência. Mas é tudo questão de interpretação constitucional, não tem regra fixa aqui, depende pode até haver um empate na doutrina nesse sentido, entendeu? Eu não digo que depende, vai ter fundamentos para os dois entendimentos. Entendi. Era só isso mesmo. Obrigado, professor. Obrigado, Liane. Então, agora, tem a questão dos direitos, só que para não ficar maçante a aula, eu acho que é melhor a gente só pontuar aqui os direitos fundamentais aqui do título 2, direito à vida e à saúde, importante do direito à vida e à saúde, que abrange desde o período pré-natal, ali no artigo 8º, quem pode ler? Eu leio, então. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e do planejamento reprodutivo e à gestante, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, antes do nascimento, perinatal, durante o nascimento e pós-natal integral no âmbito do SUS. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais de atenção primária. Importante também, os profissionais de saúde de referência garantirão sua vinculação no último trimestre ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Então, para não ser já fica uma coisa planejada, né? Ela escolheu o estabelecimento que quer ter, esse é o mínimo de dignidade também, não só para o bem-estar da criança, mas também para o da mulher. E é garantido, inclusive, então, o Estatuto da Criança e Adolescente se preocupa, inclusive, com antes do nascimento da criança. Incumbe, no parágrafo 4º, incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. O que é estado puerperal e quais as consequências legais disso? Alguém que pudesse me recordar? Vamos fazer uma interdisciplinaridade aqui. O que pode acontecer no estado puerperal? Ela pode incorrer no infanticídio, né? Isso, perfeito. Se tiver sob influência do estado puerperal ainda. Perfeito. E qual a competência do infanticídio? Do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. Perfeito. Professor. Diga, pode falar. Oi. Outra consequência que eu acho que também poderia advir do estado puerperal é o abandono de incapaz, né? Também. Ou até mesmo aquela entrega da criança para adoção. Para adoção. Ela rejeitar a criança de tal modo que faça uma adoção fora a chamada adoção brasileira, enfim. Brasileira, é. Isso, só que lá na frente a gente, eu já sou bom de devagar aqui, se a gente for, já começamos a falar de adoção antes da hora. E eu vou pular aqui, porque ele aqui fala de apadrinhamento, aos pais incumbe o dever de sustento,
isso aqui uma leitura atenta, a gente não tem muito mistério. Eu queria que alguém lesse para a gente o artigo 24, que tem a troca do... Ali, quem estiver lendo pelo site do Planalto, no artigo 24 tem uma parte que está arriscada, que a gente vai chamar a atenção. Quem pode ler o artigo 24? O do ECA, né? Uhum. A perda e a suspensão do pátrio poder, aí está arriscado, poder familiar, serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório em casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22. Tá, por que teve essa mudança? Alguém sabe dizer? O pátrio poder era alguma coisa relacionada com a questão do machismo, foi por isso que mudou? Exatamente. Hoje em dia, o conceito de família democratizou-se e não tem mais a igualdade. Antigamente era o pai, tinha essa visão ainda, que o pai tinha uma autoridade maior. Não, os dois são os pais, né? São os dois indivíduos têm a mesma poder sobre a criança, sobre o poder familiar. E até a Constituição, aquela leitura, o homem e a mulher, não é. O STF já entendeu que é a união de duas pessoas, pouco importando o gênero, a identidade, enfim, é igualdade dos sexos. Esse é o paradigma da Constituição. Então, nós temos que estar sempre alinhado com ele. Não tem essa de o pai fala mais, não. É pai e mãe. O pai e pai, o mãe e mãe. Não tem mais... A Constituição não permite essa forma de discriminação por conta de sexo, orientação sexual. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Agora a gente vai falar, né, da família. Então, já adiantei que o conceito de família mudou, né? Não é aquela família tradicional, pai, mãe, não. E temos famílias uniparentais, já se fala em famílias multiparentais, a paternidade não é mais meramente biológica, não há distinção entre filhos, isso tudo voltado, qual o fundamento disso, dessa mudança? Qual o fundamento último na nossa Constituição que trouxe todas essas mudanças? O melhor interesse da criança. Mais abrangente do que isso. Que às vezes é a tábua de salvação numa audiência. Isso é a dignidade da pessoa humana? Da pessoa humana. Que é... qual é a situação dela no nosso ordenamento jurídico? Um dos fundamentos é o principal fundamento. É o fundamento da República Federativa do Brasil. Inciso terceiro. Quais são os outros? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, né? Valorização do trabalho e pluralismo político, salvo engano. Desculpa misturar constitucional aqui no meio, mas vamos lá. Mas tem que haver E os objetivos, quem decorou o macete? Os objetivos é mais complicado, professor. Não é complicado. Você não estava na aula passada, né, Antônio? Não estava. É o Conga Proer. Vamos ver se clareia. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Promover o bem de todos. Isso, erradicar a pobreza e garantir o desenvolvimento, desenvolvimento nacional, né? Esses são os objetivos. Objetivos, é o Conga Proer. Então, tá, depois tem o das relações, esse você vai para uma outra aula, as relações internacionais. Então, vamos lá. Vamos falar quais os tipos de família que a gente lembra. Temos a família natural, a família extensa e a família substituta. Diz para nós aí, Antônio, qual é o artigo 24, família natural.
25, perdão. Só um minuto. 25. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Então, ó, os pais ou qualquer deles, porque pode ser um só na falta do outro, tá? Então, essa é a família natural. E o que é a família extensa? Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada, né, um outro termo também utilizado, aquela que se estende para além da unidade pais e filhos, ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Perfeito. Alguém aqui já foi do Conselho Tutelar, trabalhou com o Conselho Tutelar, Audiência de Infância e Juventude? A busca pela família extensa, alguém já ouviu falar? É típica situação, Manuela, pode falar. Tá sem som. Agora sim. Agora sim. Já ouvi falar porque eu trabalho na promotoria de São José do Norte, então a gente trabalha diariamente com isso. Até agora eu desliguei o vídeo porque eu estava com o meu chefe resolvendo uns acolhimentos. O doutor Rodrigo? Isso. Meu colega de turma, mande um abraço para ele na próxima vez aí. E já o convidei para estar ministrando aula com a gente. Ele disse que mais para frente, quase certo. Sim, que ele vai estar. Ele que me deu a dica aqui do... Ah, que bom. Do curso. Então, é a rotina da promotoria, receber os relatórios do conselho tutelar, teve um problema, às vezes o pai, usuário de droga, pai e mãe não deu certo, a criança não... Então, antes o acolhimento, lembrem, é o institucional, que era a regra, quando a criança era tratada como objeto, criança problema, agora na proteção integral, é procurar o melhor interesse dela. Então, é procurar quem possa ficar com ela ali da família extensa. Daí você vai para um outro passo, que é colocar numa família substituta, e daí se não tiver ninguém, aí vai para do orfanato, que é casa de acolhimento. Então, primeiro a família natural. Não, pai, mãe sumiram, não tem condições, não querem ficar, aí vai para a família extensa, porque ela tem algum vínculo ali. Ela fica com a avó, com a tia. Daí não tem ninguém ali mesmo desses. Aí vai procurar uma família substituta ou acolhimento, sendo que a regra é colocar dentro de uma família. Porque na casa de acolhimento não tem aquela... lá na minha comarca é excelente, é um ótimo lugar. Mas é diferente de estar num lar, uma família que acompanha individualmente a criança, apesar de ser feito um plano individual de atendimento, quando ela é acolhida, mas o afeto, aquela coisa, o vínculo familiar é completamente diferente. Então, essa é a família, por isso a importância da família extensa. Artigo 26. Antônio. Tá sem som. Tá o som. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro documento público, qualquer que seja a origem da filiação. Isso. E outra coisa, a filiação, não há mais a distinção que havia no Código Civil de 16, lá dos filhos adotivos para os filhos naturais. Agora, assumiu o poder familiar, adotou, é filho igual aos outros, não tem qualquer distinção. Se tiver qualquer questão na prova... Tinha até a questão dos filhos, os chamados filhos ilegítimos, né? Ou adulterinos. Isso. Hoje, todos iguais. O reconhecimento pode preceder o nascimento ou suceder-lhe o falecimento, se deixar descendentes. O reconhecimento do estado de filiação é um direito personalíssimo. Então, você não pode obrigar ninguém. Então, o personalíssimo é só daquela pessoa. É indisponível e imprescritível. Ou seja, não está sujeito a prazo prescricional, não se pode abrir mão.
e somente a pessoa pode exigir, podendo ser exercitado contra os pais ou herdeiros sem qualquer restrição, observado o segredo de justiça. Tá certo. Vamos lá. Querem parar para uma água aí, para comer um lanche? Querem fazer um intervalinho? Nos 5 minutos? Não? Liane? Firme? Então vamos embora. Mais uma meia hora a gente acaba. E daí tá. Daí passou então, não achou, chega logo pro promotor, chega ali, ó, o pai e a mãe não tem condição, fizemos a busca pela família extensa, não tem, ou ninguém quer. Aí o que é feito? Deixa acolhido lá, esquece? Qual que é a solução? Família substituta? Colocação em família substituta. E família substituta é a sigla. Não sei se o pessoal aí é dos jogos de computador, é o GTA. É o GTA, bom e velho GTA. Guarda, tutela e adoção. Guarda, tutela e adoção. É uma escadinha. Então nós começamos, o mais simples ali é a guarda, que transfere o poder de fato daquele momento. A tutela já transfere a responsabilidade pelos direitos, enfim. E a adoção é a perda do poder familiar dos genitores antigos e passa a ser filho dos novos genitores para todos os efeitos. Artigo 28, uma outra pessoa para ler. Esther. Eu. Artigo 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Tá. Parágrafo 1º. Posso continuar? Pode ir. Sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada. Tá. E agora uma importante diferença entre criança e adolescente, que também não faria distinção só mudar o nome, até 12 anos é criança, de 12 a 18. Temos uma diferença prática, pode dizer. Parágrafo 2º. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência. Viu? Então, com 12 anos, a palavra dele ele já importa. Entendeu? Então, ele é necessário. Falar, não quero ficar naquela família, tem mais de 12 anos, não vai ficar. 3º. Parágrafo 3º. Na apreciação do pedido, levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida. Tá certo. 4º. Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais. Veja, a criança já perdeu os ascendentes ali, não tem vínculo mais, não querem, não tem condição, não tem família extensa. A única coisa que resta para ela de família biológica ali, e que ela já tem um certo afeto, é os irmãos. Então não haveria sentido em separar. Então a regra é que se mantenham juntos os irmãos, que se adotem os irmãos juntos. Aí, claro, por exemplo, se um irmão abusa do outro, aí sim, justifica separar os irmãos, ou se realmente não tem jeito de... Mas a regra é que os irmãos vão juntos na adoção, para evitar que a ideia é manter os vínculos e não romper, não ser o ECA um instrumento de rompimento de vínculos, mas de manutenção dos vínculos. E parágrafo 5º. A colocação da criança ou adolescente em família substituta
será precedida de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe interprofissional a serviço da Justiça, da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Então tá, ó, aqui equipe interprofissional. Sempre lembrar que quando tem reunião, essas audiências da infância e juventude, tá lá quem? O juiz, o promotor, o conselho tutelar, o CRAS. Então é a rede que trabalha em conjunto. Cada um com sua o conselho tutelar vai lá acompanhar, faz um relatório. Aí quem vai executar a política? Quem vai executar, que vai atender aquela criança, que vai dar saúde, que vai ver se está indo... Também é o CRAS, assistência social. Então, é uma rede que trabalha em conjunto. Sexto, se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade remanescente de quilombo, ainda é obrigatório. Então, aquela interdisciplinariedade aqui, ó, interseccionalidade de direitos, que sejam considerados e respeitados sua identidade social e cultural, costumes e tradições, instituições, desde que não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais reconhecidos por essa lei e Constituição Federal. 2, que a colocação em família ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade junto a membros da mesma etnia. 3, a intervenção e oitiva dos representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, no caso de adolescentes e crianças indígenas, antropólogos, perante a equipe interprofissional multidisciplinar que irá acompanhar o caso. 29. Não se deferirá a colocação em família substituta a pessoa que revele por qualquer modo incompatibilidade com a natureza ou não ofereça ambiente familiar adequado. Cara, você não vai tirar de um problema e colocar em outro. Então tem que ser uma pessoa idônea, tem que estar ali, tem que estar apta a receber a criança. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança e adolescentes a terceiros ou entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. Nas medidas que o Conselho Tutelar pode fazer, a colocação em família substituta depende da autorização judicial. Lembrem disso. Se para pegar um ônibus, para ir para outro estado, a criança precisa da autorização judicial, se estiver desacompanhada, quanto mais ficar com uma outra família. A colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente admissível na modalidade de adoção. Então não vai ter guarda com família estrangeira, tutela. É adoção, porque daí não tem o risco de a família estrangeira, fica muito fácil. E o Brasil é signatário de uma convenção de Haia, do sequestro de crianças. Isso é um tema para uma outra aula. Então, justamente para proteger contra transferência ilegal de crianças para outros países. Esther, tá com a mão levantada? Eu. Pode dizer. Nesse caso da colocação em família substituta estrangeira, né, que é só por adoção, tem a situação de que quando o estrangeiro ele quer adotar uma criança brasileira, todo aquele período de adaptação, todo ele tem que ser feito aqui no Brasil, né? Porque depois que for para fora é difícil não tem como fazer controle. Nós temos, fica muito fácil daí manda, vai lá, tá na França, vai buscar de volta como? Não consegue, de repente. Foi um exemplo. Numa dessas nem acha mais a criança. Exatamente, e antigamente tinha um problema do tráfico internacional, às vezes para órgãos, coisas assim que a gente acha que não existe, mas ainda, né, o legislador quer evitar o risco de acontecer. O 32, quer ler, Esther? Só para a gente encerrar. Pode ser. Artigo 32. Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos. Perfeito. Então tá, agora nós vamos para a guarda. O primeiro, vamos fazer hoje a guarda, a tutela e a adoção, e daí a gente está bem encaminhado a aula de hoje. Eu só vou pedir 5 minutinhos aqui, eu vou ao banheiro, aí já retorno. Se quiser, já pode ir adiantando a leitura aí. Manuela já leu alguma coisa hoje, não? Então,
vai ser sorteada. Pronto. Tá? Ali aguarda. Depois nós vamos alguém ler a tutela, depois alguém lê a adoção. Então tá, 5 minutinhos aí, pessoal.